Muito boa tarde, pessoal. Como a Karine já falou, eu sou a CEO da Nuconte e também do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Imagino que alguns de vocês já conheçam, né, ambos, tanto o Nuconte quanto o Movimento CSC. E hoje eu vou falar um pouco sobre a integração no Conte Conta Azul. Ela já existe há algum tempo, mas a gente vem, desde o Conta Azul Com, fazendo diversos aprimoramentos nesses relatórios, né, que a gente consegue importar automaticamente pelo Conta Azul os dados e gerar esses relatórios de forma automatizada, mas eu também vou falar um pouco da importância de você estar gerando relatórios que agregam mais valor ao seu papel, ao seu, a sua função aí de contador, seja fazendo as entregas de obrigações acessórias, seja fazendo as entregas referente ao BPO financeiro, né? Então, eu vou contextualizar um pouco sobre a importância de fazer essas entregas consultivas, né? O que isso traz de benefício para o seu escritório, o que isso traz de benefício para o seu cliente, e na sequência eu vou mostrar um pouco dessa jornada de integração. De antemão, eu já quero falar aqui que todos vocês que estão participando aqui hoje do Formação de Heróis e que ainda não é cliente da Nuconte, eu vou oferecer para vocês de forma gratuita um trial. E esse trial, ele tem uma empresa gratuita. Na verdade, você pode integrar todas as suas empresas do Conta Azul para dentro do Nuconte, já vai vir com dados, já vai vir com toda a informação, e uma empresa, vocês vão ganhar ela gratuitamente, isso é por tempo indeterminado. Então, vocês já vão ter aí a possibilidade de fazer esse teste, de poder já fazer essas entregas para uma empresa dessa carteira, para vocês entenderem se isso faz sentido, né? Para poder ver a reação do empresário e ver como que ele vai lidar com essas entregas. Bom, antes de mais nada, né, deixa eu até contextualizar um pouco sobre essa integração no Conte Conta Azul. Muitos clientes nossos, né, que também são clientes Conta Azul, estavam pedindo que a gente fizesse uma adaptação em relação a alguns relatórios do Conta Azul, para que a gente pudesse entregar, para que, né, os contadores pudessem fazer uma entrega um pouco mais gráfica, né? Então, o Conta Azul, ele tem os relatórios em forma tabelar, tem relatórios que trazem informações mais gerenciais, né, sobre ali o fluxo de caixa ou a visão de DRE da empresa, mas ainda assim existia um gap, né? Existia ali uma necessidade de ter uns relatórios um pouco mais consultivos. Então, a gente estudou ali, entendeu qual era a necessidade desses clientes, e a gente desenvolveu esse relatório padrão para vocês compartilharem com os clientes de vocês, mas ele também é um dashboard, né, que você pode customizar. Então, você pode adicionar ou excluir indicadores, fazer isso da forma que faz sentido para cada tipo de empresa, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, beleza? Então, eu vou compartilhar a minha tela agora, né, para poder contextualizar aí bem rapidinho mesmo, sobre essa importância de poder fazer entregas, né, que agregam mais valor e, consequentemente, fazem com que o seu trabalho seja mais valorizado. E, na sequência, eu já vou mostrar ali algumas telas dando conta para vocês entenderem como funciona essa integração, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, né, podem colocar aí no chat, a gente provavelmente deve abrir aí para perguntas também. Agora apareceu a tela, tá? Tá aparecendo, né? Sim, tá Então, sim. deixa Só que eu... ela ainda tá na parte do Canvas, não sei se você quer... Isso, compartilhar, ficou perfeito agora. Agora tá certinho, né? Tá sim. Beleza, então eu vou falar sobre as 3 formas de você melhorar as entregas do seu escritório e por que que isso vai ser benéfico para você e também para o seu cliente, no caso, o empresário, né? Primeira coisa que a gente tem defendido, né, assim, sobre a importância de você fazer entregas consultivas, é você fazer entregas que encantam o cliente e não somente aquilo que ele pede, né? Como assim? O que o cliente pede no dia a dia, a gente já sabe, ele vai pedir uma guia e uma folha certinho em dia, né? Então, isso é o mínimo que você pode fazer de entrega para o seu cliente.
Você provavelmente fez uma proposta de serviços onde né, a sua entrega ela vai estar relacionada com essas entregas das obrigações acessórias. Então, o mínimo que seu cliente espera é que você entregue o básico bem feito, né? No entanto, o que acontece? Quando você está ali entregando só aquilo que está dentro, né, do seu, né, ali do seu portfólio, daquilo que você estabeleceu, daquilo que você combinou com o cliente, você não está gerando ali um encantamento, você não está gerando ali uma quebra de expectativa, mas não uma quebra de expectativa no sentido ruim, uma quebra de expectativa no sentido de encantar, no sentido de fazer com que o cliente veja que você está fazendo uma entrega que transborda, você está fazendo uma entrega que gera valor e ele nem pediu por aquilo, então ele começa a ver aquilo com outros olhos, ele começa a enxergar suas entregas de uma outra forma, ele começa a se sentir mais importante, ele começa a sentir que você realmente está cuidando com mais afinco, com mais detalhe, né, e com mais cuidado ali da empresa dele, né? Então, ao invés de você simplesmente entregar o básico bem feito, a gente pode ressignificar essas entregas e fazer com que a gente saia desse ciclo vicioso, né, do contador ser considerado o mal necessário da empresa, onde a gente tem essas entregas somente relacionadas, veiculadas às entregas básicas, né? E, consequentemente, a gente vai acabar tendo ali um ciclo que vai tornar os clientes insatisfeitos, a gente vai ter a desvalorização da profissão contábil, o fato de você estar só preocupado com as entregas do fisco e não olhando diretamente para os indicadores daquela empresa, pode provocar a doença e, consequentemente, a morte dessa empresa. Então, a gente tem aí péssimas consequências, né? Tanto para a profissão do contador quanto para a economia nossa como um todo. Então, quando a gente fala sobre encantar, né, o cliente, a gente está falando sobre entregas que geram benefício para ele. Não adianta a gente só encantar o nosso cliente com um bom atendimento, com, né, assim, uma entrega ali do básico bem feito certinho, né? Sem ter erro, sem ter dificuldade, sem ter, né, você ter uma comunicação fluida. Isso também é o que é esperado, né? Você, quando contrata um serviço, você já pressupõe que aquele serviço você vai ser bem atendido, né, por aquelas pessoas. Então, o atendimento, obviamente, ele é algo que você precisa se preocupar, mas isso por si só fica muito genérico, fica uma entrega muito intangível, né? O cliente ele começa a perceber que você está transbordando, de fato, essas entregas, quando, além das obrigações acessórias, daquilo que ele te contratou, por exemplo, um BPO financeiro, você começa a entregar esse além. E esse além é algo que ele consegue usar no dia a dia da empresa, é algo que, de fato, faz sentido para as necessidades dele, né? Bom, e aí, quando a gente faz essas entregas, né, que vão gerar benefício para as empresas, aí a gente sai desse ciclo vicioso e entra para o ciclo virtuoso da contabilidade consultiva, né? E a contabilidade consultiva, ela não é só você assumir o BPO financeiro de um cliente, é você realmente fazer a diferença na vida daquela empresa, ajudando aqueles indicadores, aqueles números serem melhores, a empresa prosperar, a empresa, né, gerar retorno para a sociedade onde ela está inserida, gerar melhores empregos, gerar melhores resultados. Então, todo o nosso papel aqui como contadores, seja cuidando da parte burocrática, fiscal, tributária da empresa, seja fazendo esse trabalho de BPO financeiro, é de fato ajudar a empresa a ser, né, rentável, para assim a gente, né, que a gente consiga gerar bons empregos, gerar bons resultados para a nossa economia, né? Então, entregas diferenciadas, elas vão acabar entregando empresas saudáveis também, porque a gente vai ter um cliente engajado, a gente vai ter informações melhores, mais fidedignas, a gente vai construir e estabelecer cada vez mais forte essa relação de confiança entre contador e empresário, e com isso a gente consegue, né, consequentemente, melhorar a economia e os índices do nosso país. Então, a nossa proposta, né? Então, essa é a primeira coisa, então você vai entregar o que encanta o cliente. O segundo ponto é, faça entregas consultivas para todos os clientes da sua carteira e eleve o padrão do seu escritório. Por que esse número 2 está aí? Porque durante muito tempo, desde quando esse termo contabilidade consultiva surgiu, muitas das vezes a gente está focado em fazer essas entregas diferenciadas para uma quantidade muito pequena da carteira. Ou seja, são aqueles clientes privilegiados, digamos assim, né, que vão receber essas entregas, que vão receber, seja dashboards, seja relatórios, seja informações mais gerenciais, mas aquilo vai corresponder a 10,
15% da sua carteira e olhe lá. Então, isso não muda o jogo, isso não é o game change, né? A gente tem que realmente, assim, para que a gente se considere uma contabilidade consultiva, uma contabilidade, né, assim, preocupada ali com o planejamento, com o crescimento estratégico da empresa, não há que se falar em apenas fazer entregas para uma minoria, e sim fazer entregas que elevem o padrão do seu escritório e, consequentemente, você possa impactar também toda a sua carteira de clientes, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Porque um grande problema, assim, que ao longo dos anos a gente foi entendendo é que, quando a gente falava de contabilidade consultiva, muitas das vezes esse conceito ele estava atrelado com parte contábil, né? Então, a contabilidade tem que estar em dia, as informações têm que corresponder com a realidade da empresa, senão você não consegue gerar informações gerenciais para tomada de decisão, né? Só que a gente também foi entendendo que não necessariamente a contabilidade consultiva tem que estar atrelada somente a dados contábeis. A gente pode utilizar a contabilidade consultiva analisando dados financeiros, fiscais e de folha de pagamento, porque ali tem dados que são super necessários para que as empresas possam tomar decisões melhores, né? Então, a nossa proposta é que, ao invés de você fazer aquelas entregas, somente aquelas entregas que já estão previstas no seu contrato, né? Por exemplo, aqui a gente tem, passando aí no vídeo, um exemplo de um PGDAS, né? O PGDAS você já está acostumado a entregar para o seu cliente juntamente com o DAS, ou às vezes você nem entrega, porque também não adianta muito. Quando você entrega o PGDAS para o seu cliente, ele normalmente nem abre, né? E se ele abre, ele também não entende, ele né, tenta ler aquela informação, tenta interpretar aquela informação, mas tudo aquilo fica muito complexo, porque de fato é difícil entender. Até eu que sou contadora, eu recebo isso da minha contabilidade todos os meses, eu tenho uma empresinha PJ. E aí, quando eles me mandam esses dados, eu fico sempre perdida, porque a forma, a organização desses dados, ela não está aquela coisa intuitiva que você consegue realmente analisar. Eu, por exemplo, não consigo saber quanto que eu paguei de imposto no mês passado, eu não consigo saber nem o percentual que a minha empresa está no Simples Nacional, porque aí não fala o percentual, só fala o total de imposto. E, tipo assim, cara, eu não quero ter que pegar o total do imposto e dividir pelo faturamento, e aí, por falar em faturamento, dentro do PGDAS, você pode ter 3, 4, 5 faturamentos, então você nem sabe direito qual que é o valor do faturamento que eu tenho que usar, né, para poder fazer esse cálculo. Então, é de fato uma coisa muito complexa para um empresário, sobretudo esses menores, entender, né? Então, a proposta é que a gente, juntamente com essa entrega que você já tem que fazer, não tem jeito, né? Você tem que entregar mesmo o DAS, você vai entregar algo que faça mais sentido para a visão do empresário. Ou seja, você vai pegar essa informação, seja os relatórios que você já está acostumado a fazer dentro do Conta Azul, seja aquele controle de caixa que você está acostumado a fazer no Conta Azul, seja as próprias obrigações acessórias que você já está acostumado a entregar, a gente vai colocar tudo isso dentro do NuConte e, com isso, gerar relatórios que vão fazer sentido para a visão do empresário. Então, a gente traduz, né? A gente pega essa informação do PGDAS, que é algo difícil de ser interpretado, traduz numa linguagem empresarial, numa linguagem que fica mais fácil para o empresário ler, entender e, consequentemente, valorizar aquilo que você está entregando para ele, né? Esse exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo do relatório do PGDAS, onde você insere o PGDAS em PDF e ele já gera automaticamente esse relatório para você. Mas o meu foco aqui não é falar disso hoje, o meu foco é falar da integração no Conte Conta Azul com foco ali no financeiro. Mas, de todas as formas, de todas as formas, com essa empresa que vocês vão ganhar no Conte hoje, vocês já vão vocês já podem fazer esse teste com o PGDAS. Se a empresa for do Simples Nacional, sobe ali o PGDAS de 1 mês, 2, 3 meses, que vocês já conseguem ver como que vai ficar isso. E terceiro e último ponto, seja consistente nas entregas, doe-se um pouco todos os meses. Não adianta você querer assim, fazer uma entrega diferenciada para todos os seus clientes durante um mês
e esperar um retorno imediato, porque isso não necessariamente vai acontecer. Vai ter, talvez, alguns poucos clientes que vão já dar esse feedback imediato, já vão reagir de forma positiva a essas entregas, mas ainda assim vai ser uma minoria. Então, o que a gente sempre fala é sobre a consistência, né? É igual você ir na academia, você não vai ficar em forma de ir 5 vezes na academia durante um mês e depois parar, né? Mas se você for 5 vezes na academia, né, todos os meses, você vai acabar, né, eventualmente ficando em forma. Então, não é sobre o volume, né? Eu não posso, assim, não adianta você também ir na academia ficar um dia inteiro, ficar 24 horas na academia e sair de lá sarado. Você não vai sair sarado. É melhor você ir 24 vezes na academia, né? E não ficar 24 horas malhando, nem que for 24 vezes durante 1 hora. O retorno tende a ser melhor. A mesma coisa é para esses relatórios consultivos. Significa que você entregar relatórios simples, padronizados, como esse do PGDAS, como esse do Conta Azul, que eu vou mostrar para vocês agora, se você faz isso para todos os seus clientes, todos os meses, dá mais resultado para você, contador, né? Isso gera mais impacto para você do que você entregar apenas um relatório com dados complexos, por exemplo, de dados contábeis, para poucos clientes da sua carteira, para aquela minoria privilegiada lá de 5, 6 clientes. Então, o que a gente está propondo é você inverter a lógica. Ao invés de você entregar um relatório super difícil de analisar, que já é já é um relatório mais complexo que vem de dados contábeis, então vamos trazer isso para uma linguagem ainda mais acessível, ainda mais fácil, para que o cliente, desde o menorzinho, desde o MEI, consiga entender e, consequentemente, a gente gera esse impacto maior para toda a sua carteira. Com isso, né, qual que é o resultado esperado? É que você tenha aumento da satisfação dessa carteira sua de clientes. Se você tem aumento da satisfação, você naturalmente vai ter maior número de indicação, né, na sua carteira, e também você vai ter menos inadimplência, porque esse cliente, uma vez fidelizado com você, ele não vai deixar, né, de te pagar, ele não vai deixar né, essa relação aí ficar atribulada, né? Então, o objetivo aqui é garantir que esses indicadores no seu escritório melhorem, aumente a satisfação dos seus clientes, aumente e melhore a indicação. Consequentemente, você vai fechar mais e melhores contratos, e também que você reduza a taxa de inadimplência na sua carteira, caso você tenha, né? Então, resumindo aqui, entrega o que encanta cliente e não somente o básico bem feito. Faça entregas consultivas para todos os clientes da sua carteira, desde o MEI até o mais complexo. Comece com relatórios padrões, de fácil entendimento, com poucos indicadores. Depois, sob demanda, você vai deixando esses relatórios mais completos, mais complexos também, mas só faça isso quando, de fato, o cliente demandar, né? E número 3, seja consistente nas entregas, ou seja, faça entregas todos os meses para todos os clientes. Isso você vai ver, vai sentir que vai dar mais resultado do que apenas entregar 2 a 3 relatórios para uma minoria. Beleza? Tranquilo até aqui? Ô, Karine, quanto tempo eu tenho ainda? Você tem mais... Pode falar mais 20 minutos, tranquilo. O pessoal está gostando, vai falando. Beleza. Eu sei que eu estou prometendo aqui, né, o acesso ao NuConte. Calma, gente, vocês vão ganhar. Eu só não vou compartilhar aqui agora, porque senão o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link, vocês vão sair daqui, e aí vocês vão ficar lá tentando cadastrar a empresa no NuConte, e eu preciso que vocês concentrem em mim, eu preciso que vocês prestem atenção em mim. Então, eu vou falar agora a parte da NuConte, de como que funciona essa integração. É bom que vocês já veem como que funciona, e aí, depois, eu compartilho o link para vocês terem acesso gratuito, tá? Bom, então agora eu vou... eu não sei se teve alguma pergunta aqui no chat, eu vi que alguém falou sobre a questão de ter o acesso ao NuConte, beleza, já respondi, viu, Alfredo? Né, beleza, bom que vocês gostaram, né, que vocês vão ter esse acesso. Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Agora eu vou compartilhar a tela, não vou conseguir ver vocês perguntando, mas se tiver, aposto que a Karina vai me interromper aqui, se tiver.
Só um instante. Agora Vocês já foi. estão visualizando, né? Sim, já estamos. Beleza. Bom, aqui a gente está visualizando a tela inicial da NuConte. Quando vocês forem fazer a integração, o NuConte ele vai buscar todas as empresas da sua carteira com conta azul e vai trazer tudo para cá, né? E aí você vai vir aqui, né, nesses 3 pontinhos e pedir para ativar a empresa. Ela já está, essa aqui já está ativada, né? Então é só você fazer esse switch aqui, de desativar para ativar a empresa, beleza? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, né, rapidamente, meu objetivo aqui hoje não é mostrar no detalhe como é que funciona essa integração. Para isso, a gente vai ter, na quinta-feira, a certificação, onde eu vou explicar, assim, fazer até junto com vocês esse processo de integração, caso vocês não façam até lá. E também vou fazer uma análise de um relatório, né, para que vocês consigam entender exatamente o que significa cada um daqueles indicadores, de onde está puxando a informação também. Hoje eu quero mostrar de forma mais generalista como que funciona, ok? Então, beleza. A primeira coisa, né, que a gente vai fazer para poder conseguir gerar essa integração é vir aqui, né, na aba, né, assim, no menu ao lado, e no Connect, e no Financeiro, e aí você vai pedir para poder integrar o Conta Azul. E aqui é que eu queria mostrar para vocês. Você vai ser solicitado, assim que você cadastrar aí, você vai ser solicitado a colocar o seu login e senha do Conta Azul. Hoje, a NuConte não é integrada via API com Conta Azul. Se fosse, a gente não ia precisar desse login e senha. Como a API ainda não está totalmente configurada, a gente está, né, em vias de fazer essa integração via API, por enquanto, essa integração vai solicitar de você um usuário e uma senha, a senha e o usuário que você utiliza no Conta Azul. Então, beleza, você tem 2 formas de fazer a integração aqui. Ou você faz pelo DRE, que é a visão de competência do Conta Azul, ok? Ou você vai fazer pelo fluxo de caixa, que aí cada empresa tem a sua e tudo mais. Se você quiser fazer a integração de todas as empresas de uma única vez, de DRE, por exemplo, é só você selecionar todas e mandar importar. Agora, como tem essa diferença de DRE e fluxo de caixa, por isso que a gente pede para você ir sinalizando o que você quer, né, de integração, se é o fluxo de caixa ou se é a DRE. Beleza, então, no caso, eu escolhi aqui uma empresa, Academia para Mulheres Limitada, escolhi o modelo fluxo de caixa e mandei importar. Quando vocês forem fazer essa integração, dependendo da quantidade de empresas que você tem, ela vai demorar um pouco. Então, fazer a integração de uma empresa demora segundos. Fazer a integração da sua carteira toda pode demorar 1 hora, mais ou menos. Então, faça a integração e depois, enfim, vai mexer com outras coisas. Quando terminar, o NuConte envia um e-mail para você dizendo que as empresas foram integradas com sucesso, beleza? Então, beleza, fomos ali na integração, fizemos ela. E aí, essa empresa, né, a Academia para Mulheres, apareceu aqui. Quando tem esse símbolo aqui, é porque a integração ela aconteceu, ela está ativa e está vigente, né? No caso, a gente tem a integração aqui do Conta Azul. Então, beleza. Aqui, então, eu vou clicar na empresa e a gente já vai ver a aba do financeiro. A gente tem outras abas, então, se vocês quiserem nutrir as informações de contábil, fiscal e pessoal, também podem, existem meios para isso, ok? Mas o nosso foco aqui é no financeiro. A integração foi feita e agora a gente tem aquelas informações que estão no fluxo de caixa, dessa vez já organizados na forma de dashboards e indicadores. Nesse caso aqui, essa empresa começou o BPO financeiro dela pelo Conta Azul a partir do dia 1º de julho. Então, a gente vai ter um junho aqui zerado, porque, no caso, a empresa ela começou a movimentar o Conta Azul apenas a partir do mês de julho, né? Então, aqui a gente tem os índices de variação de caixa, que seria como se fosse, né, digamos assim, o lucro líquido da empresa, né, se ela teve variação positiva ou negativa de caixa. Aqui a gente tem os fluxos de entrada e saída, né? Então, as entradas e saídas totais. No caso, deixa eu até mostrar aqui, a gente está em janeiro, tá? Eu vou colocar outra data, só para vocês poderem ver aqui um pouco a diferença, que essa informação ela é bem legal, olha só.
Eu vou selecionar aqui o mês de outubro, onde houve uma distribuição de lucros muito grande dessa empresa. Então, a gente tem aqui a entrada e a saída total, né? Então, entrou 187, saiu 172, teve uma variação positiva de caixa de 15.600. Só que aqui a gente tem só os resultados operacionais da empresa. Então, você pode ver que ela teve um resultado financeiro maior, né? Porque parte desse valor foi utilizado em outras atividades, ou de financiamento, ou de investimento, né? E a gente consegue ver isso aqui, ó, na DRE resumida, né? Então, a gente tem aqui as receitas, o 187, os impostos, a receita líquida, os custos operacionais e a margem de contribuição. Na sequência, despesas e outras receitas, resultado operacional 82.008, que é justamente esse valor que está aqui, né? Continuando aqui no regime de caixa, a gente teve uma atividade de financiamento na casa de 66.400, né? Esse valor aqui, na DRE resumida, a gente não consegue ver, mas eu vou mostrar para vocês que existe como a gente indo fazer drill down desses dados até a gente conseguir ver que isso foi, de fato, uma distribuição de lucros, beleza? E aqui a gente tem essa mesma informação da DRE, só que agora toda organizada, né, em gráficos que vão fazer comparações mensais. Então, a gente tem aqui, né, a sequência de receitas, deduções, receita líquida, custos, despesas, mês a mês, comparando um com o outro, ok? E no final aqui a gente vai ter negócio, aqui, ó, atividades de financiamento, né, que foi de 66.400, atividades de investimento a empresa não teve, né? E atividades de financiamento, por exemplo, a gente consegue ver aqui o que aconteceu. Então, tivemos uma atividade de financiamento, eu posso clicar aqui e ver que esse valor corresponde a uma retirada de capital. Ok? No valor de 66.400. Então, todo indicador você consegue fazer, né, o drill down dele e consegue analisá-lo de forma individualizada. O que a gente recomenda? Que essa informação aqui, você utilize ela para conferência, para ver se está batendo as informações, né? O que você integrou lá está batendo com os dados que estão no fluxo de caixa, que estão ali, né, batendo com os dados que estão lançados no Conta Azul. O que a gente recomenda é que você não disponibilize para o cliente essa visão aqui. Porque como os indicadores eles estão assim, posicionados um ao lado do outro, e não necessariamente o cliente vai, de fato, conseguir olhar com cautela sobre tudo, isso pode embaralhar a visão dele, ele pode ficar um pouco confuso ainda sobre essa visão de dashboard. O que a gente recomenda é gerar, de fato, um relatório disso. Então, a gente pode vir aqui em relatórios e pedir para poder gerar os relatórios que a gente quiser. Eu posso mostrar para vocês esses outros relatórios aqui, mas, como eu disse, hoje não é muito foco de aprofundar tanto nessas análises, né? Mas o próprio nome já diz, o financeiro analítico, ele vai trazer informações um pouco mais aprofundadas do que essa que vocês estão vendo aqui. E o monitoramento financeiro, ele pega inconsistências financeiras ou problemas na saúde financeira da empresa, que eu posso mostrar aqui também rapidamente, mas a gente vai tratar disso melhor na quinta-feira, ok? Aqui a gente tem a opção de escolher mostrar a tabela de valores ou somente os gráficos, né? Então, cabe a nós decidir o que a gente quer. Eu vou colocar aqui tabela de valores só para vocês verem como que isso fica no relatório. Então, beleza, gerou o relatório da Academia para Mulheres, do financeiro. Esses são todos os indicadores que eu vou gerar. Eu posso tirar e incluir indicadores, se assim eu quiser, né? Eu posso fazer, eu mesma, como contadora, posso criar novos indicadores, ou se tem algum indicador aqui que não faz sentido para aquela empresa, eu posso fazer exclusão desses indicadores. Tudo isso é permitido por meio da customização desses dashboards, né? Então, toda aquela informação de dashboard que vocês viram ali, agora vão estar né, organizadas em formato de relatório, sendo que a gente vai ter uma página para cada indicador, porque assim
isso conta uma história um pouco melhor sobre a empresa, né? Então, como é que eu contaria essa história? Bom, então, no mês de outubro, a variação de caixa foi positiva em 15 mil. E como que isso aconteceu? Então, isso aconteceu porque, né, a empresa teve esse resultado aqui de entradas e saídas. Entrou 187, saiu 172. E teve a variação total de 15 mil. Do ponto de vista operacional, aqui como eu pedi para mostrar a tabela de valores, né? Esses valores que estão aqui, se a gente passa o mouse, eles aparecem. Mas caso você queira baixar isso em PDF, mandar em PDF para o cliente, ele não vai conseguir ver os valores passando pelo mouse, né? Então, por isso que fica aqui na tabela aparecendo tudo também em números mais organizadinho, né? Ou seja, não vou passar aqui por todo o relatório, mas o fato é que toda aquela informação que está lá, você consegue agora ver ela, né, um indicador por página, para que o cliente ele, né, se familiarize e consiga entender ali como que está a empresa dele, como está a performance da empresa dele. Lembrando que cada indicador vai ter uma explicação do que significa e como que é a melhor forma, né, de analisar, de interpretar aquele indicador. Beleza? Né? Então, aqui a gente tem algumas formas. A gente pode baixar, como eu disse, ou eu posso enviar esse relatório por e-mail ou por WhatsApp. Ou eu posso copiar o link aqui também. Então, olha, eu vou fazer isso. Eu vou copiar esse link aqui e já vou mandar aqui para vocês. Aqui no chat. Ó. Vou colocar aqui. Aí, ó. Esse link aí, vocês vão justamente ter acesso a esse relatório que eu acabei de gerar aí. Beleza? Então, vocês podem fazer isso com os clientes de vocês. Compartilhar via link, compartilhar via e-mail, né? Depende aí qual que é né, o seu meio de comunicação aí mais eficiente para você fazer aí com o seu cliente. Beleza? E aí, só para encerrar aqui a minha fala, né? Eu vou mostrar um pouquinho desse... deixa eu minimizar o chat aqui, senão eu me perco. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona o monitoramento. Vou colocar outro mês, esse mês de outubro mesmo, né, que eu estava mostrando. A gente tem alertas de auditoria, ou seja, inconsistências contábeis. Inconsistências financeiras. Então, se a receita tivesse zerada, se o custo tivesse zerado, né, se a despesa tivesse zerada, ou seja, se a gente tivesse uma coisa que não tivesse fazendo sentido, ele ia apontar aqui. Não é o caso que aqui a empresa ela não teve nada assim do ponto de vista de inconsistência, né? Então, aqui na saúde, a gente também consegue ver se a empresa teve se ela atingiu algum limite ou algum objetivo. Por exemplo, na receita, você pode setar. Aqui eu coloquei o limite mínimo dessa empresa é de 100, o objetivo é de 200. Se ela tivesse faturado menos do que 100 mil, a gente teria aqui um alerta, né, falando, olha, a empresa não atingiu, né, o limite ali de faturamento que era de 100. E se ela tivesse ultrapassado os 200 mil de receita, ela também teria esse alerta, mas aí um alerta de saúde bom, significando que ela, de fato, atingiu o objetivo ali do faturamento de 200 mil, né? Então, a gente também consegue gerar esses relatórios de monitoramento, mas eu vou falar um pouco mais disso na quinta-feira, quando a gente fizer a certificação, beleza? Então, eu encerro aqui a parte, né, mais técnica, falando sobre, né, essa integração no Conte Conta Azul, mas o que eu queria realmente reforçar na minha fala é que quanto mais você conseguir fazer esse BPO financeiro seu sair apenas do ponto de vista operacional, né, de você assumir ali essa organização financeira do cliente de contas a pagar e contas a receber, quanto mais você puder tornar isso mais consultivo, certamente você vai conseguir não só né, encantar o cliente, não só conseguir o engajamento do cliente, como você vai ter o seu trabalho cada vez mais valorizado, você vai conseguir ter honorários melhores, você vai conseguir, de fato, fazer uma entrega que impacta de forma direta no resultado daquela empresa.
né? Então, é isso que eu queria passar, e agora eu queria compartilhar aqui no chat com vocês qual que é o link que vocês vão cadastrar para poder receber a conta gratuita, né, do NuConte. Lembrando que na quinta-feira, né, eu já até sugiro que vocês já façam essa integração, porque na quinta a gente já vai fazer as análises de alguns indicadores, fazer algumas conferências, né, para que vocês consigam, assim, de fato, ter essa familiaridade. O acesso gratuito a uma empresa do NuConte é vitalício, então vocês já ganharam isso, vocês poderem testar aí com os dados do financeiro, fiscal, contábil, né, e eu acredito que vocês vão poder também dar bons feedbacks aí ao utilizar a plataforma.